Olá, meus amigos, meu nome é Will, eu sou expositor aqui no Grupo Espírita Ivone Pereira e nesse último dia do ano nós vamos refletir um pouquinho a respeito da oração dominical, o Pai Nosso. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, vamos à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição de número 155, entre os cristãos. Mas entre vós não será assim. Jesus. Marcos, capítulo 10, versículos 43. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, insurgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do Mestre dos Mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Bem, o Pai Nosso é uma oração conhecida de todos nós, né? A grande maioria de nós sabe, inclusive, de cor, mas o objetivo de hoje é justamente provocarmos, né, uma reflexão um pouco mais aprofundada do que a que habitualmente fazemos quando proferimos essa oração, né, quando oramos o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, né, por Kardec, no capítulo 28, que é o capítulo justamente que trata da coletânea das preces espíritas. Só que foi colocado de uma maneira um pouco diferente. Ele foi entremeado, cada uma de suas frases é sucedida de uma explicação, de uma reflexão a respeito daquilo, a respeito da frase dita. E essa reflexão, alguns dos pontos dessa reflexão, nós abordaremos nos próximos minutos. A oração dominical, como é assim chamada, ela encabeça a coletânea de preces espíritas, não somente como uma prece, mas também como uma espécie de símbolo, né, de toda a forma de se dirigir a Deus, como um símbolo da melhor maneira de se dirigir a Deus. Isso porque ela foi escolhida para encabeçar essa coletânea de preces espíritas. Primeiro porque ela procede do próprio Jesus, né? O próprio Jesus ensinou os seus apóstolos a orar dessa forma. Segundo, porque ela pode suprir todas as preces. Então, em qualquer circunstância, diante de qualquer dificuldade,
obviamente pode ser proferida uma prece mais específica, mas a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela pode suprir todas as preces. Ela acaba sendo, por conta disso, né, uma verdadeira obra-prima, né, ao mesmo tempo sublime e de uma absoluta simplicidade, né? É o mais perfeito modelo de concisão, conforme escreveu Kardec ao se referir a ela. Ela resume de uma maneira bastante concisa e clara todos os deveres do homem para com Deus, os deveres do homem para consigo mesmo e para com o próximo. E também contém, né, no seu corpo, pedidos das coisas necessárias, verdadeiramente necessárias à vida. Encontramos nela também, né, o princípio da caridade. É ao mesmo tempo um ato de adoração e submissão a Deus e uma demonstração de fé, né? Só que cabe a cada um de nós, e aí essa é a ideia desse momento, nós refletirmos como a maioria das pessoas acaba proferindo essa oração. Como é que ela é dita, né? Como é que ela é rezada, né? Infelizmente, acaba sendo dita de uma forma muito maquinal, de uma forma automática, né? Muitas das vezes a sua eficácia acaba sendo correlacionada ao número de vezes em que ela é repetida. Normalmente é repetida, como frisou Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é repetida um número dentre aqueles números cabalísticos, 3, 7 vezes, né? Como se a quantidade de vezes que ela fosse dita, independente da forma maquinal, automática, pudesse representar um maior ou um menor apelo a Deus, uma maior ou menor força dessas palavras. Então nós, como espíritas, sabemos que não é o número de vezes que se proferem essas palavras, né, que se ora a oração dominical, que vai ser determinante para a sua eficácia, para nós sermos ouvidos, sermos atendidos nessa prece. Um outro aspecto é que é importante, cada vez que tivermos orando, não só essa, mas como todas as orações, como todas as preces, fazendo qualquer prece, nós penetremos no sentido mais profundo das palavras. Nós realmente meditemos a respeito de cada uma das palavras, cada uma das frases, ao proferi-las, porque dessa forma nós verdadeiramente estaremos fazendo uma prece e não apenas repetindo uma sequência de palavras, né? Então é importante termos essa reflexão, e os próprios espíritos, na ocasião da feitura do Evangelho segundo o Espiritismo, os próprios espíritos determinaram a Kardec que acrescentassem esses comentários após cada uma das frases, justamente para desenvolver melhor esse sentido e mostrar melhor a aplicação, né, das palavras, né, e das frases na oração do Pai Nosso. E aí iniciemos então o exame mais detalhado dessa nossa oração dominical. Começa da seguinte forma, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas o que isso quer dizer, né? Santificado seja o nome de Deus? Parece-nos, num primeiro momento, algo bastante óbvio. E aí nos comentários Kardec ressalta o fato de que isso significa que em todas as obras da criação estão escritas a grandeza de Deus, né? E a sua soberana e a sua paternal solicitude. E isso revela o poder e a bondade de Deus.
Ou seja, a presença de Deus está em todas as obras do universo, está em toda a criação dele, e isso demonstra que ele é um pai extremamente bondoso, extremamente solícito e ao mesmo tempo representa a sua grandeza. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Significa, nos ensinamentos de Kardec, que as leis de Deus, elas são plenas de sabedoria e dariam aos homens a felicidade se eles a cumprissem. Ou seja, o cumprimento dessa lei de Deus, né, a vinda desse reino para dentro de nós, a vivência desse reino, traria a cada um de nós a plena e absoluta felicidade. E Kardec assevera que dia virá em que todos praticarão a lei de Deus, pela simples razão de que as leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência. Ou seja, cada um de nós tem dentro de si essa lei divina e sabe no seu interior qual seria o proceder mais adequado, o proceder mais de acordo com a vontade do Pai. E continuando, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E aí o fazer a vontade de Deus é justamente observar as suas leis. Ou seja, à medida que se observa as leis divinas, nós estamos efetivamente fazendo a vontade dele. Nós nos submetermos sem queixumes a esses decretos é fazer a vontade dele, né? Por isso é muito comum nós espíritas pedirmos em nossas preces que nós consigamos enfrentar as nossas provas sem murmurarmos, sem nos queixarmos. Ou seja, para que nós consigamos efetivamente observar esses desígnios divinos sem reclamações. Essa é a grande dificuldade, né? É muito complicado, às vezes, a gente está atravessando por um período de prova, e esse ano de 2020 foi uma prova coletiva para toda a humanidade, para alguns ainda mais severa. É difícil atravessar esse período de prova sem nos queixarmos, né? Sem reclamarmos, sem murmurarmos, muitas das vezes até sem duvidarmos da presença efetiva de Deus em nossa vida, da presença efetiva dos Espíritos em nossa vida. Mas isso é fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O homem um dia fará a vontade de Deus na terra, da mesma forma que os eleitos o fazem no céu. Também nos ensina Kardec nos comentários a esse trecho. Continuando, dá-nos o pão de cada dia, né? Ou dai-nos o pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, conforme a tradução. E o que significa isso? Significa pedir os meios de adquirirmos pelo trabalho, né, o que for necessário à nossa sobrevivência. Ou seja, desde tempos remotos sabemos que o homem há de obter, por meio do seu esforço, por meio do trabalho, tanto é que temos a lei de trabalho, a sua subsistência. Então, o pão de cada dia, pedir a Deus o pão de cada dia, é ao mesmo tempo aceitarmos, né, as mais duras provações sem negar a justiça divina. É rogar o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito também. Não é apenas o pão material, mas o pão espiritual, esse alimento espiritual para o nosso desenvolvimento, para esse processo de reforma íntima que deve ser o nosso permanente objetivo. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. E o que significa isso no ensinamento de Kardec? Devemos pedir forças para apagar em todos nós todo ressentimento, ódio, o rancor, porque é muito comum, ao sermos ofendidos, ao sermos contrariados, ao sermos vítimas de uma
de algo que consideramos como uma injustiça, né? Termos ressentimento, termos ódio, termos rancor. É efetivamente complicado tirar isso de nós. Então, cada vez que estivermos fazendo essa prece e dissermos perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam, nós possamos refletir a respeito disso. Nós possamos verdadeiramente rogar a Deus o perdão das nossas dívidas, mas devemos também empregar os maiores esforços para não contrair outras, né? E é um exemplo de caridade, né, que também consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Ou seja, a indulgência é uma forma de se praticar a caridade. Ou seja, a tolerância para com o erro do outro, o esquecimento do erro do outro, essa indulgência é sim uma maneira muito eficaz de praticarmos a caridade. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. O pedido claro, né, de nós obtermos força para resistir às inúmeras tentações às quais somos submetidos diariamente, né? Esse mundo é, como bem sabemos, um mundo de provas e expiações. Então, a cada instante estamos sempre sendo tentados, estamos sempre sendo provados, e inúmeras são as tentações, algumas das quais nós nos entregamos às vezes sem nos darmos conta de que aquilo uma desobediência ou um afastamento da lei de Deus, né? As diversas formas de tentação, a preguiça, às vezes nos entregamos, né, ao não fazer nada, como se não estivéssemos fazendo algo errado. Não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Exatamente, você deveria estar fazendo algo de certo, algo de bom, algo de proveitoso. Então, não nos basta não praticar o mal, nos é necessário, enquanto espíritas, praticarmos o bem, né? Quantas vezes somos orgulhosos, vaidosos, deixamos que essa vaidade nos domine, né? A ira que em tantos momentos, né, nós somos tomados, né, no dia a dia, em determinadas situações, no trânsito, por exemplo, é um local onde essas tentações, essa ira, muitas das vezes ela aflora a avareza, né? Quantas vezes temos a possibilidade de ajudar a determinadas pessoas e nos negamos, né? Não queremos abrir mão do nosso supérfluo, de modo às vezes a prover o essencial para alguma outra pessoa. Então, quando fazemos essa reflexão, não nos deixeis entregues à tentação, ou não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, devemos, na verdade, pedir o fortalecimento da nossa vontade para corrigir essas imperfeições. Então, que cada vez que proferamos essas palavras, nós peçamos verdadeiramente o fortalecimento da nossa vontade, que nós nos fortaleçamos cada vez mais para corrigir essas imperfeições, porque, como bem sabemos, cada imperfeição é uma porta aberta à influência dos maus espíritos. Então, cada um desses defeitos, cada uma dessas nossas imperfeições é uma forma que a gente tem de permitir a influência de maus espíritos sobre nós. Afinal de contas, nós passamos a agir e a vibrar no mesmo padrão que eles, o que facilita a ação malfazeja deles sobre nós. E, por fim, assim seja, né? Ou seja, que em todas as coisas se faça verdadeiramente a vontade do Criador e não a nossa. É um ato de submissão plena, né? Assim seja feita a vontade de Deus, né? Nós falamos nessa prece, e assim seja. Então, devemos verdadeiramente nos curvarmos perante a sabedoria divina, por mais que naquele momento a gente tenha a sensação de que o que ocorreu não foi o melhor para nós. A gente deve ter essa humildade, a gente deve ter
não é fácil, reconheço que realmente não é fácil ter a humildade de se curvar a determinadas circunstâncias, a determinados desígnios divinos, mas isso é fundamental. Afinal de contas, até correntes filosóficas, né, diversas são as correntes filosóficas que diriam que, ainda que o homem tivesse todos os seus desejos satisfeitos, ainda assim ele seria infeliz. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de verdadeiramente saber o que é melhor para si, né? Então devemos sempre ter em mente que, ao fazermos as nossas preces, devemos sempre pedir, é bem verdade, termos fé, mas, sobretudo, nos submetermos aos desígnios do Criador. Porque somente Deus sabe o que é melhor para nós, somente Ele sabe o que efetivamente vai ser melhor para a nossa vida, vai ser melhor para o nosso processo de reforma íntima. Muitas das vezes, algumas coisas que nós desejamos e pedimos com muita vontade, com muito entusiasmo, nos esforçamos até para obter e não conseguimos por alguma razão, acabariam sendo motivo de queda lá na frente, no futuro. Então é importante nós termos esse pensamento voltado de que, se assim foi feito, foi porque tudo isso faz parte de um plano maior. Então não foi por acaso, não está sendo por acaso, né, que o ano de 2020, né, foi do jeito que foi. Não é por acaso que cada um de nós está passando por determinadas dificuldades, e que, ao iniciarmos esse novo ano, nós tenhamos verdadeiramente a certeza de que tudo que passamos, né, no ano que está findando-se, foi para o nosso crescimento, foi para a nossa evolução, foi para a nossa melhora, né? E aproveitemos todo o aprendizado, toda a experiência, até mesmo toda a dor, porque muitas das vezes a dor, ela é a maior das mestras, ela ensina muito melhor do que, em determinadas vezes, a felicidade ou a alegria, né? Quando a gente, infelizmente, quando a gente sofre, a gente tende a refletir muito mais do que quando a gente está, né, jubilante de alegria. Então, que possamos ter essa capacidade de refletir, essa humildade de aceitarmos a vontade do Criador em nossa vida, e sejamos otimistas, né? Que o próximo ano venha trazendo muita saúde para todos nós, trazendo muitas coisas boas, uma reflexão, trazendo passos largos no nosso processo de reforma interior. Façamos agora a nossa prece de encerramento. Senhor, Pai amado, Mestre e amigo Jesus, gratidão, Senhor, por esses momentos de reflexão, gratidão por este ano que encerramos, gratidão por nossas vidas, gratidão pela orientação, pelos ensinamentos que recebemos diariamente e, sobretudo, pelas Tuas leis que estão inscritas em nossa mente. Peçamos aos bons amigos espirituais, a Ivone Pereira, mentora espiritual dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, e a todos os nossos amigos espirituais, e em especial nossos anjos guardiães, que continuem ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, nos revivificando, fazendo com que mantenhamos a fé, a esperança e perseveremos no caminho da caridade. Que assim seja.